Falar então agora do perrengue comercial versus jurídico, né? Vamos resumir aí o marketing e as técnicas de venda, esse setor da empresa, no setor comercial, porque é isso que a empresa faz, né? Ela resume nisso. E aí, o que acontece aqui? Quando a gente não tem atenção nesse setor, quando não parte da gente construir uma boa relação com esse setor, seja um setor individualizado na empresa, ou seja com o próprio gestor, com as próprias pessoas que estão ali, que tratam conosco, de a gente puxar esse assunto e nos relacionarmos com ele também, construir essa comunicação entre jurídico e comercial, o que acontece? Bom, o jurídico, nós, assessoria jurídica, a gente apresenta sempre para a empresa um processo burocratizado, um processo cheio de detalhes, de formalismos, de formalidades documentais, né? Porque são questões jurídicas que a gente precisa colocar para a empresa. E a gente impede, muitas vezes, as ações do marketing, as ações comerciais, as ações desse setor. Principalmente agora com a LGPD, que está aí cada vez mais forte, e eu acredito que ela já pegou sim, né? É só uma questão de cultura mesmo que está mudando a nossa cultura. O que está acontecendo? Muitos advogados estão disseminando a ideia, e não só advogados, contadores, como outros profissionais liberais que prestam serviço para as empresas, difundem o quê? Ou eles difundem que não pode mais coletar dados das pessoas, ou que uma mera cláusula contratual, um mero documento pedindo uma autorização é suficiente para adequar os atos daquela empresa à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, quando a gente não se comunica com o setor comercial, ou a gente não dá atenção devida, né? Ou a gente impede ele de fazer certas coisas. E o que acontece depois disso? A gente vai lá, deu um problema trabalhista, que o vendedor fez horas extras, então a gente já impediu, né, algumas práticas do setor comercial, a gente foi lá e impediu de coletar dados, então o setor comercial não consegue mais acompanhar o cliente, não consegue acompanhar mais as necessidades daqueles clientes, a gente foi lá e burocratizou isso aí, e o que acontece? As vendas da empresa caem. A gente prejudica a empresa, conserta o jurídico, mas prejudica outro setor. Aí o que a empresa faz? Não. E não aconteceu nenhum problema. Por que o jurídico fez isso conosco? Então o advogado está errado e o comercial está certo. E nós vamos voltar, né, a agir com mais intensidade, com mais energia nesse setor e vamos tirar o advogado da jogada. Gente, eu já vi acontecer isso muito. Aí o que acontece? O comercial, para recuperar aquela perda que teve com aquela burocratização dentro da empresa, ele vai para o fight, ele vai para a briga, ele faz de tudo para recuperar as vendas, inclusive ações fora, né, da legislação. Então, ele não cumpre a legislação, porque ele está totalmente desorientado nesse momento, né? E aí, o que acontece? A empresa volta a ter um monte de problemas jurídicos e vai contratar de novo o advogado. Mas quando ela vai contratar de novo o advogado, ela restringe a ação do advogado a meros pontos. Então, se você está passando por situações de que você está advogando para a empresa e a empresa não te contrata como deveria contratar a assessoria jurídica, ela não te deixa entrar no negócio, não te deixa atuar com mais com mais totalidade sobre a empresa, aquela assessoria jurídica trancada, aquela assessoria jurídica restrita, né? Que tu faz só aqueles pedacinhos ali, nunca consegue ver o todo da empresa, enfim. Isso aí é reflexo dessa historinha que eu contei aqui para vocês, né? Então, a empresa, ela traz o jurídico, mas ela não traz. Ela traz só até a página 2, só para resolver o que realmente estourar. Por quê? Porque as ações dos advogados geralmente restringem as ações comerciais e essas ações comerciais são fundamentais. Então, quando a gente não estuda esse setor dentro da empresa, não se comunica com ele, porque às vezes, gente, é só falta de comunicação. É esse vai e vem que fica, né? Então, essas... Então, assim, essas empresas, elas
não sabem, as empresas elas não sabem tudo que um jurídico realmente bom pode fazer, uma assessoria jurídica empresarial boa pode fazer, e o advogado, a maioria dos advogados, não se dispõe a se comunicar com o comercial. Muitas vezes os advogados têm rixa com o comercial. Muitas vezes essa comunicação ela nem chega perto de acontecer, justamente porque já aconteceu alguma coisa que um prejudicou o outro. O advogado põe a culpa do comercial, em vez de colocar-se à disposição para resolver. E aqui vai uma dica. Sempre quando a gente atua para uma empresa, quando a gente trabalha para uma empresa, a gente descobre quais são os erros dos empresários. E qual é a nossa primeira reação em relação a esses erros? Principalmente do setor comercial. É apontar o dedo. Nossa, aquela empresa faz isso, mas tem que tomar na cabeça mesmo, porque ela está errada. Porque, gente, ou a gente faz isso, a gente fica fofocando sobre a empresa, ou a gente usa tudo isso que a gente vai descobrindo a favor de ambos, no sentido de que são nesses defeitos que a gente fica fazendo fofoca que estão geralmente não, sempre, as dores do empresário, as dores da empresa, os problemas da empresa, que nós precisamos ir analisar em vez de ficar falando mal. Então, quando o jurídico se comunica com o comercial, para de falar mal do comercial e tenta compreender, literalmente tenta entender por que que o comercial está fazendo daquela forma, aonde ele quer chegar com aquilo, né? Será que não existe uma maneira de fazer o que ele precisa, o que ele precisa fazer, só que de uma forma que não vai gerar uma demanda? Ou que, se for correr o risco de uma demanda, ele vai ser muito menor do que simplesmente ficar falando mal, apontando e não se comunicar com o comercial? Então, prestem atenção aqui. Eu não vi assim ó, em uma, duas empresas. Não sei se eu já passei, com certeza já passei de 100 empresas que passaram por mim. Então, nessas dezenas e dezenas de empresas, a maioria teve rixa entre a ação comercial ou o setor comercial, dependendo do tamanho da empresa, com o jurídico. Ah, não, eu não vou falar com o comercial porque ele só faz coisa errada. É com ele que tu tem que falar. É com o vendedor que está fazendo hora extra, que está totalmente desorganizado dentro da empresa. Então, tira a folga na segunda-feira se as tuas vendas são melhores no final de semana. Vamos readaptar toda essa jornada, vamos readequar tudo isso. Mas eu estou tendo que falar dessa forma porque o concorrente está falando. Não, tu tem que trazer essa questão para dentro da empresa, para melhorar o produto ou serviço, adequar, e daí sim poder falar e não virar uma propaganda enganosa. Ah, eu estou fazendo isso, eu falo desse jeito, o vendedor fala, promete coisas que não deveria prometer e tal, porque ele está com uma cobrança muito alta. As metas dele estão inadequadas, mas ninguém se conversa direito. Então, o jurídico, ele pode ser esse apaziguador de dentro da empresa. Chama todo mundo, conversa com todo mundo. E aí vamos ver as necessidades de todos e criar uma estrutura para isso acontecer. Mas você precisa primeiro mostrar para o empresário que isso é possível. Você precisa conversar nas suas redes sociais, publicar no teu site, falar sobre esses assuntos, sobre esses problemas que você vê dentro das empresas. E aí os empresários vão olhar, talvez você já aconteça isso com teus próprios clientes. Nossa, você está fazendo isso para mim, mas eu não sabia nem que você fazia todo o resto, que você pode, né, conversar com o comercial, que você pode analisar essas outras questões. Você tem que mostrar nas suas redes sociais, na tua comunicação com o cliente, em qualquer momento, né, seja online ou offline, que você não quer prejudicar o comercial, que você realmente entende que ali é um foco de problemas e que você está disponível a entender o que está acontecendo e a viabilizar as ações comerciais. Mas você tem que contar isso para o teu cliente. Então, entender aqui de marketing e vendas é nesse sentido, é de entender, de ir lá entender aquele setor comercial da empresa. Certo, gente?